Olá, uma grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, meu querido Flávio Prado. Boa noite, Celso Cardoso. O programa de hoje nós temos os gols que deram o título espanhol ao Real Madrid, uma entrevista exclusiva com o técnico René Simões e a preparação das equipes de São Paulo para a retomada do Campeonato Paulista no meio da semana que vem. Mas antes, preste atenção nessas dicas. E nós estamos de volta com a notícia que abalou a nação rubro-negra nesta sexta-feira. De acordo com vários sites e jornais portugueses, Jorge Jesus teria aceitado a proposta do Benfica e já viajaria neste final de semana para assinar contrato de 3 anos com os encarnados. E aí eu quero saber primeiro, né, claro, da minha dupla de comentaristas e também de vocês que nos acompanham. No Brasil, há técnicos com condições de substituir o português Jorge Jesus no Flamengo? Sim ou não? Você entra no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo, olha, na tela, ou usar ainda a hashtag Gazeta Esportiva. O seu comentário vai aparecer ao vivo no programa. Tem outra opção também, viu? Mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota aí o número 11, o DDD, se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633. Repetindo, 994791633. Bom, vamos lá. Flávio Prado e meu querido Osmar Garrafa. Tem substituto para o Jorge Jesus aqui no Brasil? Eu tenho a resposta, mas não quero influenciar vocês. Bom, é o seguinte, tem coisas, boa noite antes de mais nada, tem coisas que não tem substituto. Eu vou citar alguma coisa para você. Hoje nós perdemos José Paulo de Andrade. Tem um programa chamado Pulo do Gato, ele fez 47 anos esse programa. Aliás, os nossos sentimentos à Exatamente, família. E já até para fazer uma homenagem eu citei. Tem como substituir o José Paulo de Andrade no Pulo do Gato? Não. Vai continuar um programa? Vai. É melhor tirar o nome? É. Eu vivi uma situação dessa. Duro demais substituir Roberto Avalone, né? Mesa redonda sem Roberto Avalone é um negócio meio. E a gente teve que adaptar, vocês foram muito gentis, a direção da Gazeta, a gente adaptou uma nova situação, mas é um outro programa. E a mesma coisa Jorge Jesus. Ele criou um modelo de trabalho, que é o modelo A europeia, não o modelo A Brasil, com os jogadores que vieram da Europa, e com isso fica muito difícil. O Flamengo vai continuar? Vai. Vai ter o treinador? Vai. Agora, esse nível de trabalho, não. Pode ser até que consiga um treinador que faz até mais. Mas esse nível de trabalho não tem como replicar, não. E aí, Garrafa? Eu penso assim, um pouco diferente do Flávio. Entendo que, respondendo a enquete, no futebol brasileiro, sim, profissionais que podem dar sequência aí. Mas no mesmo nível? Sim, o Sampaoli, vocês falam tanto do Sampaoli. No Atlético. Ué, mas não, é no Brasil. Então, a enquete há técnicos no Brasil? Há técnicos. Se o Flamengo quiser, vai lá, paga a multa. Se o Sampaoli quiser, traz o Sampaoli. Então, estou respondendo a enquete. Só para dizer certo? O Flamengo já sobreviveu sem Zico, né? E assim segue a vida. Claro que tem esse aspecto de tudo que deu certo. Porque quando chegou Jesus, veio ao Brasil, né? Muitas críticas até surgiram. Mas quem é Jesus? O cara tá em baixa, ele não fez sucesso na Europa, o Flamengo vai se dar mal. E encaixou de uma forma que talvez não encaixe com o Sampaoli e com nenhum outro técnico brasileiro. Que se tenha um novo formato, né? Mas respondendo à enquete, daqui a pouco a gente vai discutir mais se foi certo, se não foi correto, quem deve chegar, quem não deve chegar, possibilidade do Sampaoli, um Rogério Ceni, talvez a pessoa chegou o Rogério Ceni para o Flamengo, será que dá certo, não dá? Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer. Mas para responder à enquete, sim, principalmente usando só como exemplo quem o senhor e o senhor aqui do meu lado defendem assim assustadoramente o futebol moderno e ofensivo, Sampaoli. Mas a ideia, quando você fala no Brasil, pode se encaixar o Sampaoli. O Sampaoli é mais técnico que o Jorge Jesus. Também acho. Ele é mais técnico. Mas eu acho... Tem uma história maior, é mais rodado. Inviável. Mas é outra coisa. Eu não acho que seja inviável. Mas o Sampaoli é mais técnico que o Jorge Jesus. No Brasil, mas eu entendi a pergunta como técnicos brasileiros. Também entendi como técnico brasileiro. Então posso responder dessa forma. Como técnico brasileiro, não tem. Assim, claro, minha opinião, não tem. Eu acho que... Não tem. É igual, o mesmo patamar, não tem. De qualquer forma, a gente vai falar mais sobre isso, mas... Estão tratando Jesus como Jesus mesmo. O nome pode ser de fora do futebol europeu e também um outro português. Vocês estão tratando Jesus como Jesus mesmo, hein? Vamos... Aliás... Deus, é um Deus, né, pelo visto. Não, Deus é o auxiliar técnico. Olha o que ele fez com o Flamengo. É o João de Deus. É isso aí, foi fantástico. Tá bom. E o técnico que poderia interessar o Flamengo é o Marco Silva.
tá? Que tá no futebol da Inglaterra, não é? Não vai substituir igual. Aí é outro papo. Já falaram do Leonardo Jardim? Acho que os caras não estão sabendo muito quem é o cara, hein? O Marco Silva, ele joga na retranca, ele joga contra... É outro papo. Tá parecendo o São Paulo. Sim. Quando saiu o Osório, entrou o Balsa. O Osório é uma coisa, o Balsa é outra. Tá contratado. Cuidado com essa história, porque assim, pra mim não existe, eu já dizia lá atrás, não existe técnico, o bom é o estrangeiro e o ruim é o nacional. Você tava com saudade, eu tô vendo, né? Eu tava. Técnico bom é técnico bom. Pode ser brasileiro, pode ser português, pode ser alemão. Técnico bom é técnico bom. Tem técnico bom brasileiro, tem técnico ruim brasileiro, tem jornalista bom brasileiro, jornalista ruim brasileiro. Independe da nacionalidade. Se o Flamengo entrar nessa, como muita gente entrou, tem que trazer o estrangeiro de qualquer forma, pode quebrar a cara, hein? Não, depende. Se é para manter essa linha de jogo, tem que ser fora. Aqui ninguém tem essa capacidade. Polêmica isso, mas isso vai longe, hein? Esse é o último final de semana sem jogos aqui em São Paulo, mas as equipes seguem firmes na preparação para a retomada do Campeonato Paulista na próxima quarta-feira. Vamos acompanhar então os noticiários dos clubes grandes da capital, começando pelo Palmeiras, que hoje teve coletiva virtual do treinador Vanderlei Luxemburgo. Quais foram os destaques da entrevista, José Paes? Uma grande noite para você, meu querido. Grande noite, Celso. Grande noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, entrevista virtual hoje aqui na Academia de Futebol. O Vanderlei Luxemburgo estava na academia e os setoristas, os jornalistas que cobrem o dia a dia do Palmeiras, cada um na sua casa, no seu escritório, na sua redação, enfim. Foi 1 hora de coletiva, 22, 23 perguntas. E claro que o Luxa foi perguntado sobre o JJ, o Jorge Jesus, e aproveitou, viu, Celso, para dar uma alfinetada no treinador português. Vamos dar uma olhadinha no que disse o Luxa. O problema é que quem tem que resolver agora é o Flamengo, tem que resolver o problema do Flamengo, que perdeu o treinador se mudou embora, no meio do caminho, largou. Mas se fosse um brasileiro que tivesse feito isso aí, cara, a porrada hoje seria tamanha, seria porrada todo momento, o treinador. Ele foi, o Flamengo vai escolher o treinador e vai continuar com o elenco forte da forma como é, um dos candidatos em potencial à conquista do título. Não muda. Com o Jesus, o senhor Jesus do Flamengo é um candidato em potencial à conquista do título. Agora, vai ganhar outra história. Isso aí vai ganhar outra história. Tem que jogar. Tá aí a palavra do Luxa, não aliviou não para o JJ, para o Jorge Jesus. E hoje, Celso, muita gente se perguntando aqui em relação ao Palmeiras sobre 3 jogadores que estariam contaminados com a Covid-19. São eles o Lucas Lima, o Gustavo Gomes e o Luiz Adriano. O Luiz Adriano, a assessoria disse que ele não está contaminado, que ele está treinando normalmente com os demais companheiros na academia de futebol. Já as assessorias do Lucas Lima e do Gustavo Gomes não responderam, disseram que apenas a assessoria do Palmeiras pode se pronunciar referente à saúde dos atletas. A assessoria do Palmeiras disse que só vai se pronunciar se alguém está com a Covid ou não em dias de jogos. Por isso, hoje, na entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, ele foi questionado sobre se esse é o momento ideal para a gente voltar a ter jogos aqui no Brasil. Brasil que vai enfrentando aí uma grande pandemia, um grande problema com a pandemia da Covid-19. Vamos ver o que o Luxa disse. Se está tudo sendo liberado para voltar, não tem por que o futebol não voltar. O que eu achei equivocado é voltar antes de liberar. Aí o futebol ficou fora da pandemia. Eu achei que alguns estados anteciparam, tá certo? E com isso antecipando, que não é culpa dos clubes que tiveram o privilégio de antecipar, levaram vantagem no Campeonato Brasileiro, 60 dias. Tu tendo 20, o outro tendo 60, 70 dias mais do que você não leva vantagem no Campeonato Brasileiro? Ninguém vai escapar, cara. Enquanto não tiver vacina, não tem jeito de você poder escapar. Ninguém sabe onde é que tá esse trem doido aí. Então a gente vai perder jogador, os outros clubes vão perder, vocês jornalistas vão ter, alguns de vocês vão ser acometidos disso. Então não tenha... Tem que estar preocupado com a higiene, com as coisas que tem que ser feitas para você se prevenir e evitar o máximo possível de ser acometido do vírus. É isso, Celso. Na minha segunda entrada, então, a gente vai resgatar mais trechinhos interessantes aí da entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo. E eu pergunto para você, concorda com ele em relação ao Jorge Jesus? Concorda com a volta do futebol agora, em meio à pandemia do novo coronavírus? Eu sei que você tem uma posição bastante forte aí em relação a esse tema. Eu volto com você, meu amigo, e daqui a pouco estou de volta aqui, direto da Academia de Futebol do Palmeiras. Um abração.
Outro abraço para você, José Paes. Acho que são duas coisas para a gente abordar, o Jesus e a questão da Covid-19. Assim, quero ouvir vocês, obviamente, mas me parece muito preocupante quando você começa a encarar a Covid-19 como se fosse uma contusão do joelho. Ah, o jogador está fora porque está com Covid-19. Não vai poder jogar porque está com Covid-19. Porque quando é uma contusão no joelho, alguma coisa, é só um problema do jogador. Agora, quando ele está com Covid e ele corre o risco de passar para alguém, é um pai, é um vizinho, é uma mãe, é um avô, é uma avó. Então, o Luxemburgo ele tem total razão quando ele diz que é precipitado. Agora, se tudo voltou, volta o futebol também. Mas a precipitação, o timing errado, eu considero, assim, certo e contundente. Não tem como mudar esse tipo de opinião. Sem dúvida. Lógico que voltou no tempo errado, como tudo, né? Liberou geral, não vamos brincar de casinha, vamos brincar de ruinha e assim foi. E está aumentando o número, como a gente está vendo aí, não tem muito jeito. Com relação ao Jorge Jesus, ele está certo no que ele falou. Normalmente quando alguém sai, um técnico sai, todo mundo dá porrada. Não é o meu caso. Eu defendo, eu acho que aqui no Brasil a gestão é uma coisa horrorosa. Então, começar pelo Guto Ferreira. O Guto Ferreira estava no time de Santa Catarina, foi para o Bahia, baixaram, eu defendi. Porque os caras não são respeitados profissionalmente. Reparem só, recentemente, 4 técnicos estiveram aqui no Brasil. Primeira proposta, eles caíram fora. Bausa, Rueda, o São Paulo, que eu falei agora há pouco. O Osório. Olha só, meu amigo. E agora o Jesus. Por quê? Porque você não tem um calendário sério, você não tem gestão séria, os clubes são dirigidos politicamente. Aparece uma chance, o cara vai embora mesmo. Porque ele sabe que se ele não vencer 3, 4 jogos, vão mandar lógico, e não paga salário, aquela coisa toda, promete uma coisa e faz outra. Então os caras, eles estão acostumados com uma outra situação. Quase sempre estão acostumados com a situação. E o cara vai embora mesmo. Não tem jeito, não tem como você evitar isso. O cara vem com a ilusão, porque o futebol brasileiro tem glamour. Realmente, quando você fala de futebol brasileiro lá fora, os caras vêm com uma coisa glamurosa. Chega aqui, vê que é uma liga ruim, não é nem liga. Vê que ninguém respeita ninguém, vê que a coisa é esculhambada, que não há segurança nenhuma no trabalho, nem pro atleta e nem pro cara. Não tem projeto, não tem nada. Aí o cara vai embora mesmo, pô. E mais ainda numa condição como essa do Jorge Jesus, né? 3 anos de contrato, uma grana quase tão boa quanto a do Flamengo, voltar para casa dele, para a família dele. Não dá para discutir isso aí. Sobre a volta, foi tudo antecipado, no futebol não seria diferente. Sobre o que disse o Vanderlei a respeito do Jesus, me parece que a cutucada não foi no Jesus, foi em si na imprensa. Porque a imprensa normalmente critica o treinador quando ele é brasileiro e toma essa postura. E o Vanderlei estaria falando que o Jesus, a imprensa brasileira não está criticando. Eu, particularmente, não critico. Nem quando é brasileiro, estou na Celino Flávio, e nem quando é o estrangeiro. Porque, repito, é o profissional. E aqui tem uma multa. O contrato, o próprio Vanderlei, por que eu estou pensando que o Vanderlei fez uma crítica à imprensa de uma geral? Porque o Vanderlei saiu quando foi campeão brasileiro e foi para o Real Madrid. E ele disse na oportunidade, falou, contrato, você cumpre o contrato quando você paga a multa. Quando você paga a multa. Essa frase eu nunca mais esqueci e aí adotei. É verdade. Você tem um contrato. Certo, uma das cláusulas do contrato é, para sair precisa pagar a multa. Pagou, cumpriu. Mas, gente, eu acho até que a questão do Jesus, a multa rescisória de €1 milhão, mas acho que também não é nem isso. Quando ele assumiu o Flamengo, ele deixou claro que se ele tivesse uma proposta, ele ia embora. Então, o que é combinado não é caro. Mas se não é que ele rompeu o contrato de nada e surpreendeu todo mundo. Mas o problema... Ele deixou muito claro isso. Mas independente, então, existia um acordo verbal que se houvesse uma proposta, ele iria. Então, ele não enganou ninguém. Por isso que nem cabe a crítica também, mesmo que aqueles que defendem cumprimento de contrato. Acho que chegamos a um consenso que a crítica do Vanderlei foi mesmo à imprensa e não ao Jesus, até pela postura que o Vanderlei já tomou. E essa história de contrato, o clube manda o técnico a hora que entende que não lhe serve mais, certo ou errado, paga-se a multa e paga-se... Às vezes não. Mas paga-se a multa, e às vezes o preço de ter mandado o cara de forma prematura embora... E é um direito do cara também. Ele é profissional. Futebol é profissional. Recebi uma outra proposta, ela é melhor. O que eu preciso para sair? É uma multa? Paga-se a multa e vai embora. Então o Vanderlei dá uma cutucada nos caras que babam o ovo mesmo dos europeus. Que parece que para eles a gente... os estrangeiros, é tudo, a gente olha, sabe? Não cabe esse ciúminho. Mas isso é só... Não sei, vamos lá. Isso é para a gente discutir depois também. Dia de coletiva no Corinthians. Quem falou por lá foi o presidente André Sanches. E quem chega com as novidades do Timão é o repórter Jonas Campos. Grande noite para você, Jonas.
Fala, Celso, grande noite a você, a Osmar Garrafa, Flávio Prado, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, mais um dia quente no Corinthians e mais uma vez com assuntos extracampo prevalecendo. Tá difícil falar de futebol aqui no Corinthians, porque o ambiente extracampo realmente muito tumultuado. Hoje uma longa entrevista do presidente corintiano André Sanches ao lado do gerente financeiro do Corinthians, Roberto Gavioli. O Andrés falou principalmente sobre os temas político e financeiro do clube, né? A questão política, temos eleição no dia 28 de novembro, o Andrés não é candidato, até tinha o plano de terminar o seu mandato e não se envolver muito na política interna do clube, agora nesse período de lançamento de candidaturas, de novos candidatos para assumir o cargo máximo do timão, mas o Andrés declarou oficialmente a briga comprada com o Mário Gobi, que agora é o candidato da oposição, que já lançou candidatura. O Andrés disse que estará sim ativo na política interna do clube, certamente vai apoiar o candidato que enfrentar o Mário Gobi. A gente ainda não sabe se esse candidato vai ser o Duílio Monteiro Alves, do próprio grupo político do Andrés, ou algum outro candidato, mas a briga está declarada entre André Sanches e Mário Gobi, ex-aliados, né? Já estiveram juntos à frente da gestão do Corinthians. Agora o Mário Gobi lançando candidatura na oposição e o Andrés fez duras críticas a ele e aos demais membros da oposição. A situação financeira do clube, logicamente, foi bastante abordada nessa entrevista coletiva que durou mais de 1 hora e o Andrés tentou explicar essa situação. A gente vem falando aqui ao longo da semana no Gazeta Esportiva. O balanço financeiro do Corinthians referente a 2019 apresentou um déficit de 177 milhões de reais. Conselho Fiscal do clube diz que esse déficit, na verdade, é 18,4 milhões de reais, maior do que foi documentado, do que foi apresentado. E esse valor, essa diferença está atrelada a uma dívida do Corinthians com o J. Malucelli, que é o clube paranaense que tinha 50% dos direitos do Jusilei. Aí o Corinthians, que tinha os outros 50%, vendeu o Jusilei lá atrás para o futebol russo. O J. Malucelli entrou com o processo, os valores aumentaram ao longo dos anos e o Andrés falou sobre isso, admitiu o erro, disse que esse valor de fato foi mal inserido no balancete e explicou um pouquinho da situação financeira do Corinthians. A gente ouve agora a palavra do presidente corintiano André Sanches. O problema do Corinthians é a falta de fluxo de caixa. Por que falta de fluxo de caixa? Porque em 2013 e 2014 eles adiantaram 120 milhões da Globo. Em 2016 adiantaram mais 100 milhões da Globo. E tudo isso tem que uma hora começar a pagar e eu estou pagando. Não é que eu não digo que não é problema a dívida. Lógico que a dívida é problema, lógico que o déficit é problema. Mas não é o problema que alguns fazem, como se o Corinthians vai fechar amanhã, que o Corinthians está quebrado, o Corinthians faliu, que isso não é verdade. Mas é óbvio que o déficit não foi ideal, e até assumo o meu erro, gastei mais do que devia, mas é o déficit que vem no clube desde 2013. O clube não é banco, ele tem que pagar suas contas. E esse ano nós estamos em dificuldade de pagar as contas por causa do fluxo de caixa. Corinthians que vai pagar 20 milhões de reais ao J. Malucelli em 12 parcelas e já acertou 3 milhões, segundo informou o Andrés e também o Roberto Gavioli nessa entrevista coletiva. Um outro tema abordado foi o número alto de contratações. Desde março de 2018, 35 nomes contratados pela gestão atual de André Sanches. Ele é bastante contestado, até porque muitos desses jogadores não renderam dentro de campo e o Andrés falou sobre esse tema também na entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo. Contratação, seja ela cara ou barata, boa é aquela que dá certo. Os jogadores do Corinthians, infelizmente, não só a imprensa, mas a torcida quer que chegue hoje e jogue amanhã, e nem sempre é assim. Alguns levam tempo para se adaptar ao clube, à pressão do clube, à história do clube, a um monte de coisa, e levam mais tempo para desenvolver. Eu não me arrependo de nada. Gastamos um pouco mais do que devíamos enquanto jogador, é verdade. Nós acreditamos em todos que estão aqui, os que nós não acreditávamos mais, felizmente ou infelizmente, emprestamos ou saíram. Então eu ainda acredito nesse time e tenho certeza que terá bom resultado este ano e excelentes resultados a partir do ano que vem. E é isso, daqui a pouquinho então, Celso, eu volto com mais temas aí que foram abordados nessa longa entrevista coletiva e um deles vale destacar salários atrasados. Andrés falou sobre isso, já são 3 meses de salários atrasados no atual elenco corintiano. Volto com você, Celso. Muito obrigado, Jonas Campos. Então a gente volta a conversar daqui a pouquinho no programa. A questão das contratações, eu acho que melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Mas também não se discute que você tem que ter um pouquinho mais de critério na hora de contratar. O Corinthians faz muitas apostas em jogadores jovens que acabam não vingando. Enfim, talvez tenha que rever isso, né?
O que me preocupa, Flávio, Celso, no Corinthians é o seguinte, é que algo não está bem, está muito mal, a situação do Corinthians financeiramente ela é muito mal, isso reflete dentro de campo. O Corinthians está numa briga política nesse momento pré-eleitoral, isso é complicado para essa retomada com todos esses problemas de pandemia. E o que me chama a atenção é que nessa briga política, qual é a oposição do Corinthians? Os que estão hoje fazendo oposição, na sua grande maioria, estavam dentro do barco. Eles pularam para o lado de cá e se tornaram oposição. Então, eu não consigo ver, e não sou um cara profundo conhecedor da política do Corinthians, porque eu não vivo a política do clube, a gente acompanha através dos repórteres que trazem as informações, eu não consigo ver algo novo no Corinthians, algo que possa dar uma esperança de que esse quadro que aí está possa mudar. Bom, eu entendo assim, você tem que gastar aquilo que você tem capacidade de gastar. Na vida da gente, todo ser humano. A folha do Corinthians é de 11 milhões e 500 mil. Domingo, o Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians, que não esconde números, vai falar no Mesa Redonda, vai estar ao vivo com a gente. Se você não tem dinheiro para pagar 11 milhões e 500, você não pode gastar 11 milhões e 500 de folha de pagamento. Tem que fechar a conta, né? Tem que fechar, no mínimo fechar a conta. No mínimo. Isso é uma empresa, qualquer empresa. Se tiver uma empresinha qualquer, a empresa que faz essa nossa linda canequinha, ela gasta 10, porque ela tem custo de 8, ou vai no máximo de 10. Você não quebra, qualquer empresa quebra. Não tem como fazer isso. E esse tipo de coisa é feito muito em cima de paixão, em cima de vamos ganhar. Do dinheiro que vai entrar, contar com dinheiro que não existe. Esse tipo de coisa destruiu o futebol brasileiro. O Brasil hoje, ele anda ao largo, tem que vender o jogador que aparece de qualquer jeito, sem que o jogador seja aproveitado por aquilo, que é feito tudo de qualquer jeito. Por isso que eu defendo muito a profissionalização, rigorosamente a profissionalização. Sobre política no Corinthians, é um fim de ciclo, né? Esse grupo do Andrés provavelmente sai do comando, e aí o Garrafa lembrava, realmente estava todo mundo no mesmo barco, mas aí é a história, né? Tipo assim, o Vadir Elu era amigão do Vicente Matheus, aí o Vicente Matheus brigou com ele, virou oposição, aí o Vicente Matheus tinha um cara que fazia tudo por ele, que era o Alberto do Alibe. Cara de confiança, amigão, meteu uma traição nele. O Andrés... Era homem do Quando Alibe. o seu Alberto do Alibe vinha aqui no Mesa Redonda, o Andrés vinha junto, e eu não estou falando isso com desrespeito, tá? Só dando uma informação. Ele gostava tanto do seu Alberto, o seu Alberto tinha uma pastinha 007, o Andrés carregava essa malinha para ele. Não estou falando com desrespeito, sem brincar, estou falando sério. Mas ele carregava isso, ele tinha tanto carinho pelo seu Alberto que não deixava o seu Alberto nem carregar a pastinha. Aí foi para cima do seu Alberto. O que o Vicente fez com o Vadir, o Alberto do Alibe fez com ele, e o Andrés fez com ele. E agora está acontecendo com ele. É o vento que venta aqui, o vento que venta lá. Agora, o Mário Gobi, que só foi presidente do Corinthians porque o Andrés fez com que ele fosse, agora é inimigo de morte. E outra coisa, nós já falamos muito aqui. Os clubes no Brasil, são muito dependentes do dinheiro da televisão. Precisam criar vida estão própria. brigando aí, dizendo que não precisa. Eu vi perder para novela antiga aí, cara. A coisa foi feia. Mas e o dinheiro? Pingou? Vamos ver. Vamos agora para o CCT da Barra Funda, de onde o repórter Marcelo Bacégio chega com as informações do São Paulo. Uma grande noite para você, meu querido Marcelo Bacégio. Muito boa noite, Celso. O São Paulo voltou a treinar nesta sexta-feira após um dia de folga e após um longo período lá em Cotia de preparação, 7 dias lá no complexo das categorias de base. E esse período de preparação em Cotia foi importante não só para que o técnico Fernando Diniz promovesse ajustes na equipe, definisse o substituto de Antony no ataque tricolor, mas também para que a diretoria pudesse conversar com todos os jogadores em relação ao corte salarial que promoveu durante a pandemia do novo coronavírus. O São Paulo que cortou em 50% o salário dos jogadores recebido em carteira, mantendo um pagamento mínimo ali de R$50 mil para aqueles jogadores que receberiam menos que isso com esse corte salarial de 50%. Em entrevista ao canal do YouTube dos jornalistas Eduardo Tironi e Arnaldo Ribeiro, o gerente de futebol Alexandre Pássaro confirmou essas conversas e disse que a tendência é que até a próxima semana esse acordo com os jogadores em relação ao corte salarial esteja completamente formatado,
para que a diretoria e os atletas possam, enfim, deixar essa polêmica questão para trás e focar única e exclusivamente no retorno do Campeonato Paulista. Outra questão extracampo envolvendo o São Paulo tem a ver com o Lucas Fasson, zagueiro do time sub-20. O Barcelona notificou o tricolor informando que o Lucas Fasson foi oferecido ao clube como jogador livre. Mas o Lucas Fasson possui contrato com o São Paulo até junho de 2021. Então, o São Paulo já avisou que qualquer clube que quiser tirar o Lucas Fasson antes do fim do seu contrato, terá que pagar a multa rescisória, que é de 40 milhões de euros, algo em torno de 250 milhões de reais. O Lucas Fasson, que vem fazendo de tudo para sair do São Paulo e fechar com o Barcelona. Lucas Fasson, que até tentou a rescisão de contrato unilateral, mas não deu certo. Que situação, hein, amigos? Vocês acham que é um pouco de ingratidão do jovem zagueiro do time sub-20? Bom, por hora é isso, eu devolvo para vocês aí no estúdio, mas já já eu tô de volta com mais novidades do São Paulo. Grande abraço a todos. Valeu, obrigado, Marcelo. A gente se vê daqui a pouquinho, então. Tem muito também, não é um jogador muitas vezes, né? É o próprio empresário, tá avaliando o cenário. Sabe, se ele tem contrato, vai ter que pagar a multa. Se for para a FIFA, a solução vai ser do lado de São Paulo. Se o contrato está mal feito e tiver brecha, o Barcelona vai ganhar a parada. Esse tipo de coisa tem que ser respeitado, tem que ser feito. Agora, imagina o jogador. O cara ele nem sabe se vai jogar no São Paulo ou se não vai. Tem a proposta do Barcelona, pô. Imagina a família do cara. Vamos embora, cara. Imagina. Se é meu filho, eu embrulho para presente e levo no aeroporto de primeira classe. Ô, louco, não dá nem para discutir. Classe, é lógico. Filhão, não vai que você vai pisar lá na cozinha que a gente fica. Não, primeira classe, tudo bonitinho, para não pegar resfriadinho. Não é lógico. Pelo amor de Deus, né? Dá para entender o cara. Ô, louco. Aí é profissionalismo. É o que a gente dizia do caso do Jesus. Tem que se cumprir o que está no contrato. A gente tem que começar a pensar o futebol de forma profissional. A gente cobra tanto. É o trabalho do cara. É isso aí. É o trabalho do cara. Foi injustiçado, a paixão. Isso fica pro torcedor, que não ganha R$1 do clube. Ele ganha a emoção de torcer pro clube. Ali, as pessoas que estão em volta, o clube e aqueles profissionais, é uma relação de negócio. Exato. E um contrato, ele acaba satisfazendo, pelo menos em tese, o desejo das partes envolvidas, claro. Uma vez cumprido o contrato. Por isso, Jesus vai pagar a multa ao Flamengo, agora é oficial. Né? E vai... Exatamente, agora é oficial. Como é que chama? Ele vai... Como é que... Quando sobe, né? Ascender? Não, tem, né? Jesus, desculpa. Ressurreição Ascensão de Jesus. Ressurreição? Não é ressurreição. Ele subiu para os céus, né? Subiu para os céus. Tem uma palavra exatamente que defende. Agora já... Então, aliás, ele aqui, desde que ele chegou aqui no Brasil, ele tem esse negócio de pegar avião, né? Pega avião toda hora. Ele vai avião para lá, avião para cá. Maldoso. Mas enfim, agora é oficial mesmo, não é mais notícia de primeira mão da imprensa. Agora muda a pergunta, né? Quem será o novo técnico do Flamengo? Quem será o novo técnico do Flamengo? Os caras lá estão fritando a cabeça para escolher um nome. E aí a gente conversa mais sobre isso daqui a pouquinho. E vamos agora ao nosso giro de notícias. Roda a vinheta. Um dos carrascos da seleção brasileira está pendurando as chuteiras. Isso mesmo, o alemão André Schürrle, campeão do mundo em 2014, anunciou hoje a aposentadoria do futebol. Aos 29 anos, o agora ex-atacante divulgou a decisão um dia depois de rescindir o contrato com o Borussia Dortmund. Schürrle, que marcou 2 gols naquele fatídico 7-1 do dia 8 de julho de 2014 no estádio do Mineirão, jogou a atual temporada emprestado ao Spartak Moscou, onde foi pouco aproveitado, com apenas 18 aparições e 2 gols marcados. Aposentadoria precoce, né? 29 anos. O Schürrle, ele andou tendo alguns problemas. Ele até postou dizendo o seguinte, que para você jogar futebol, você precisa fazer muita concessão e fazer papéis que nem sempre lhe agradam. Isso é na vida toda, viu, Schürrle? E ele vai resolver parar. Falou, chega. Aí tem grana, tá resolvido e tal. Acho que é um cara bem de uma boa cabeça, vai tocar a vida de outro jeito. Ele me deu muita tristeza naquele 7-1. Carrasco. Ainda na Europa, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson comentou hoje sobre a possibilidade do retorno dos torcedores aos eventos esportivos, principalmente para a temporada 2020-2021 do Campeonato Inglês, que começa em setembro. De acordo com o governante, a possibilidade que a presença de público aconteça já em outubro de 2020 e anunciou testes com grandes
públicos em locais com estádios, com o objetivo de promover uma reabertura mais ampla no outono. Só que está chegando logo depois do inverno e existe a possibilidade de uma segunda onda. E a vacina ele descobriu também? Não, pois é. Achei Ele que tivesse pegava na descoberto a mão de vacina. todo mundo, achava que era só uma gripezinha e se deu mal. A CBF recebeu hoje a autorização da FIFA para estabelecer as datas das janelas das transferências internacionais. Após reunião com representantes dos clubes da Série A, a diretoria de registros, transferências e licenciamentos da CBF estipulou 2 períodos para negociações com o exterior. O primeiro é entre os dias 20 de julho e 10 de agosto e a segunda é entre 13 de outubro e 9 de novembro. De acordo com a entidade que rege o futebol brasileiro, essa primeira janela seria um complemento daquela que foi aberta no início do ano, mas acabou sendo interrompida em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Já a segunda corresponderia à janela que acontece normalmente no meio do ano. O Corinthians esperava muito isso por causa do Jô. Só que tem um problema, precisa chegar a documentação do Japão do Jô. E até onde eu sei, o japonês está muito bravo. O japonês está bravo. Não sei se vai mandar a transferência. O japonês bravo é fogo. O japonês está muito bravo. Jô abandonou o Japão. Isso é o que eles falam. Né? Vamos ver como é que vai ser. Imagina, eles falam não sei desse se vai chegar jeitinho, isso. Verdade. E falando em transferência, o Internacional está perto de anunciar o acerto com o garoto Yuri Alberto, que está em fim de contrato com o Santos e não renovou com o time da Vila Belmiro. O Clube Gaúcho já comunicou à diretoria santista sobre a negociação com o atacante de 19 anos e registrou a proposta na CBF e na Federação Paulista de Futebol. O acordo prevê 5 anos de contrato, com 5 milhões e 200 mil reais em luvas e mais 4 milhões e 800 em direitos de imagens pagos em parcela única. Quanto dinheiro, hein? O jogador ainda ficaria com 15% dos direitos econômicos, enquanto o colocado teria... O Colorado, né, na verdade, teria 85%. O Santos precisaria cobrir essa proposta para ficar com um atleta. Nossa senhora, que maravilha, hein? Negócio. Coisa boa. Que Há um coisa, problema, precisa fazer muito bem a cabeça do garoto, porque isso resolve a vida dele, Claro. né? Mas ele precisa continuar como profissional, jogar bola. Muitas vezes, muita gente fala que quando o atleta recebe um dinheiro desse, muitas vezes a cabeça gira, não preciso mais de grana e tal, e o cara acaba caindo de produção. Tomara que ele continue e que ganhe muitas vezes mais esse dinheiro aí. Se a gente tivesse dinheirão toda, parece que o futebol brasileiro está nadando em dinheiro. Falando em dinheiro, já que é oficial e Jorge Jesus vai ganhar o dele lá no Benfica, embora não seja até nem mais do que ele É receberia apenas no 3 Flamengo. milhões de euros por ano. Pois é. São 9 milhões de euros E no aí, total. agora os dirigentes do Flamengo tomam dor de cabeça. Porque o cara chegou, não é que só encaixa, ele deu um padrão de jogo incomum. Né? A gente só viu 2 times jogando futebol vistoso. O Flamengo e o Santos do Sampaoli, que agora está no Atlético. E aí, quem para o lugar dele? Porque sem ele, eu não sei o que vocês pensam. Eu acho que o Flamengo perde muito. Não é mais tão favorito como era antes. Tendo como perfil o elenco que tem o Flamengo, ele precisa de um técnico grande, né? Um técnico grande. O que é um técnico grande? Um técnico que vai chegar no vestiário, vai falar grosso e os caras vão respeitar. Por exemplo, o Rogério é um técnico em ascensão. Né? É um técnico em ascensão. Sim. Eu não consigo imaginar o Rogério chegando no vestiário do Flamengo e falando grosso lá. Os caras, pô, calma, velho, tá? Entendeu? O Flamengo tem esse problema. Já houve um problema no Cruzeiro. Já teve um problema no Cruzeiro. Então, o Flamengo tem que pensar num técnico que chegue no vestiário, os caras olhem e respeitem. Senão, vai desandar o caldo. Vai desandar. Comentou-se aí do Gadiardo, acho pouco provável. Falou-se também, veja só que ponto chegaram as redes sociais do Flamengo hoje. Leonardo Jardim, eu sinceramente não conheço, ele nasceu em Barcelona, lá na Venezuela, né? É um venezuelano, filho de português, estava no Monaco, foi mandado embora, mas falaram que esse cara deve estar na lista do Flamengo porque ele começou a seguir o Flamengo. Mas ele também está seguindo o Obama, então tem 2 opções, ou ele vai ser assessor de imprensa do Obama ou técnico do Flamengo. Não, o Leonardo Jardim é um bom nome, ele fez um bom trabalho no Mônaco, que tem uma característica de jogo que compete, que condiz com o Flamengo, ao contrário do Marcos Silva. Só tem um problema, não sei se ele tem interesse de vir para esse lado do mundo. Gadiardo é piada, né? O Gadiardo está sendo cogitado no Barcelona. Isso. Tá louco? E o Pochettino, falaram do Pochettino, ele falou, sério. Então, gente... Ele fez assim, ó... acho que vocês estão mais ou menos, nós estamos mais ou menos na mesma linha. Mas tem que seguir o Obama é natural, seguir o Flamengo não é natural, cara. Não sei, né? Enfim, estão falando nisso aí. Agora, tem que ser um técnico grande. Isso eu acho que tá certo, senão o Flamengo vai passar apuros aí, hein? Os caras vão tomar o vestiário. Bom, vamos dar voz agora. Eu sei que você tá com saudade, tá com a vontade exacerbada, tá jogando um bolão. Mas vamos dar um espaço também pra galera pelo WhatsApp, vai. Boa noite, Flávio. Aqui é o Vinícius Pinto Ribeiro, do bairro do Belenzinho.
Eu queria saber o que deu a reunião da Série A2 do Paulista. Quando vai começar? Valeu, um abraço. Boa noite, Celso, Flávio, Garrafa. Claro que tem, pô. Renato Gaúcho, Vanderlei do Luxemburgo voltando aí. Tem sim. O Márcio da Cidade de Carvalho. Um abraço. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Eu acho que no Brasil tem técnicos sim. A gente não tem que ficar só dependendo de técnicos estrangeiros. O Brasil tem muita qualidade técnica nos técnicos. Abraço, Thomas do Morumbi. Outro abraço para você também, e temos agora o nosso convidado de hoje no Gazeta Esportiva, ele que é técnico, coach, comentarista, René Simões. Boa noite para você, René Simões, muito obrigado por nos atender. Você que recentemente deu uma declaração a favor da volta do futebol nesse momento do surto pandêmico para reduzir o número de casos de violência doméstica. Poderia explicar melhor? Não foi isso? Não foi exatamente isso? Então, seja bem-vindo e dê a sua palavra, René. Obrigado. Eu cometi, talvez, uma das primeiras vezes na minha vida, de não contextualizar. Eu disse, né, que no futebol não ia resolver os problemas. Era um dos problemas que podia ajudar a resolver essa coisa de estar todo mundo em casa com duas pernas quebradas, a parte social e a parte psicológica. Era um dos, não era o. E também não justifiquei, até porque isso aconteceu, que uma amiga me ligou e disse, olha, preciso verbalizar como as mulheres, aconteceu isso, isso e isso. O que você quer de mim? Você quer que vá contigo à delegacia, que eu converse? Não, não quero nada, que eu já resolvi. Se eu precisar de mais alguma coisa, eu te falo. Então, isso deu um retardalho, barulho grande, né? Um barulho muito grande, mas a contextualização foi um dos motivos, ao invés de eu ficar em casa pensando que a morte está rondando o meu telhado e o medo está posto à minha mesa, eu vou assistir um jogo de futebol, como assistimos agora, e não ficou ninguém doente, não foi ninguém internado, não aconteceu nada. Essa era a minha opinião. Agora, René, antes de passar a palavra para o Flávio e para o Garrafa, que estão aqui com a gente hoje, Flamengo perdeu o Jorge Jesus. Você consegue imaginar um nome à altura para o Flamengo no mercado? Ou vai ser muito complicado substituí-lo? Eu consigo imaginar o perfil. O perfil. Tem que ser um treinador que trabalhe 24 horas por dia, que se dedique integralmente ao clube, porque esse é o profissionalismo que o Flamengo vai exigir do seu treinador, em que ele tenha treinamentos diferenciados, seja um estrategista, saiba mexer muito bem na equipe e tenha uma linguagem em que os jogadores, que são todos muito inteligentes. Eu sou muito amigo do Evandro Mota, né, que é o mental coach do Flamengo, e as conversas que nós temos, o nível do pessoal do elenco do Flamengo é muito alto. Tem que ser um treinador com um nível muito alto. Flávio, Garrafa. René, um prazer enorme falar com você. Como fica a cabeça do treinador? Você que está trabalhando tanto essa matéria coach, a gente conversa bastante sobre esse tema. Como é que fica a cabeça do jogador quando, de repente, perde o comandante, depois de um projeto de sucesso? Eles tinham feito uma espécie de uma meta, né, única de conquistar o Mundial, e isso fica quebrado pelo meio, esse pacto. Como é que fica isso, René? É muito ruim, é muito ruim. Como ele tinha um ambiente muito bom, os jogadores devem ter entendido essa saída. É como se a gente estivesse em pleno voo e, de repente, o piloto sumiu. O piloto sumiu. Né? Não é que ele é o mais importante, mas ele era uma peça extremamente importante. Agora, o profissionalismo que foi implantado no Flamengo, né, a consciência profissional que o Flamengo tem, o Flamengo vai conseguir trazer alguém e que vai... Porque não perde só o treinador, né? Vai perder o preparador físico, o assistente técnico, o homem que cuidava da transição, o homem da musculação. O Flamengo, acho que perde 7 membros dessa delegação. Não sei se o Evandro Mota vai com ele ou não. Se for isso, serão 8 pessoas. Tirar 8 pessoas de uma comissão técnica, e isso causa um desequilíbrio muito grande para um elenco de jogadores inteligentes como são os do Flamengo.
Ô Renê, boa noite. Na sua primeira resposta, quando você traça o perfil daquilo que você imagina que possa ser o novo técnico do Flamengo, antes da sua participação, eu falava também, a gente falava sobre essa possibilidade, e eu defendia a tese de um técnico experiente, um técnico cascudo, um técnico que conheça os 4 cantos do vestiário. Porque talvez até um técnico promissor chegando, com ideias novas, mas e o respeito, como é que fica num grupo onde existem muitos medalhões? É importante você ver também que o Flamengo traga um técnico grande no aspecto de uma casca, de uma rodagem maior? Eu vou citar o meu exemplo para justificar a sua afirmação. Em 86, que foi quando eu conheci o Flávio Prado aí na Gazeta, e na Jovem Pan também, eu fui dirigir com 33 anos a Portuguesa. Perdi o primeiro jogo, o segundo jogo, o terceiro jogo. Eu vim ao Rio de Janeiro, o presidente mandou 4 jogadores, os mais renomados, Edu, Serginho, Célio, Esquerdinha. Quando eu voltei, eles estavam no vestiário no dia seguinte, e eu disse, o que houve? O presidente mandou a gente embora. Eu disse, todos de roupa trocada, vamos trocar e treinar. Treinei, escrevi minha carta de demissão e subi, porque eu digo, ou eu vou ser demitido, ou eu vou me demitir. E o presidente, muito inteligente, ele disse para mim, te dei uma grande ajuda hoje, né, meu jovem? Eu disse, o senhor me ajudou, tu mandou 4 jogadores embora e você não aceitou. Porque se você aceita, eu te mando embora. E agora os jogadores descobriram que você tem autoridade. Eu tinha 33 anos, os jogadores me olhavam e diziam assim, esse cara, a primeira vez que o presidente gritar com ele, ele vai fazer tudo que o presidente quer. Você tem toda a razão. Para esse elenco do Flamengo, tem que ter alguém com bagagem mesmo. Tá certo. Renê Simões, muito obrigado pela sua disponibilidade e por sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Você que é sempre muito bem-vindo, tá bom? Uma boa noite para você. Bom final de semana. Obrigado para todos vocês. Grande abraço. Bom, vamos para o nosso contato novamente com o Marcelo Bassege, diretamente do CCT da Barra Funda. Fala, Bassege. Então vai falar agora pelo jeito. Daqui a pouquinho, então, a gente conversa com o Marcelo Bassege. São Paulo. São Paulo. Pode falar, Bassege. É isso, Celso, voltando a falar um pouquinho sobre a rotina de trabalho do São Paulo. São Paulo que volta a treinar amanhã, sábado, pela manhã, e no domingo ganha mais um dia de folga, assim como aconteceu lá na quinta-feira, no caso ontem. Na segunda e na terça, São Paulo treina de novo aqui no CT da Barra Funda, mas na quarta, a expectativa é de que o elenco profissional volte lá para Cotia, se concentre em Cotia para o confronto com o Red Bull Bragantino pela reestreia do Campeonato Paulista, partida válida pela penúltima rodada da primeira fase do estadual. Por que o São Paulo vai se concentrar em Cotia? Porque há um entendimento de que lá há a possibilidade maior de obedecer o protocolo, de fazer um distanciamento social mais efetivo, com a possibilidade dos jogadores ficarem hospedados em quartos individuais, coisa que aqui no CT da Barra Funda seria mais difícil pela falta de espaço. O hotel que o São Paulo tem à disposição aqui no CT da Barra Funda é menor do que o hotel que o São Paulo tem lá em Cotia, por isso Cotia, que já foi bastante útil nessa fase de preparação do time profissional para o retorno do Campeonato Paulista, deverá ser ainda bastante usada até o final das disputas do Paulistão. Bom, essas eram as informações do Tricolor. Agora sim, eu passo a bola em definitivo para vocês aí no estúdio. Grande abraço a todos e bom programa. Obrigado, Marcelo Bassege. Fala-se muito, né, de Corinthians e Palmeiras, mas esse jogo São Paulo e RB Bragantino também vai ser bem interessante, hein? Interessa diretamente ao Corinthians, né? Dependendo do que o Corinthians fizer na quarta-feira. Porque o São Paulo tem confronto com os dois times que vêm com o Corinthians. Do Corinthians. Bragantino e Guarani. Não, e pelo tamanho do jogo também, né? Pelas equipes, por tudo mais. Bom, dá para ver que são os dois únicos times classificados matematicamente. Sim. Passo a bola agora para o Jonas Campos com mais informações do Corinthians. Vamos lá, Jonas. É isso, Celso. Voltamos ao vivo aqui do Parque São Jorge. Claro que a situação do Corinthians, falando de Campeonato Paulista, é bastante complicada, pensando em classificação para a próxima fase. Mas eu volto, claro, repercutindo o assunto do dia, a longa entrevista coletiva do presidente André Sanches, trazendo mais um trechinho bastante interessante. O Andrés, claro, falando sobre a situação financeira do clube, explicou os 3 meses de salários atrasados
disse que vai acertar isso logo e agradeceu muito também a cooperação, a colaboração dos jogadores nesse momento de dificuldade do clube. A gente ouve agora mais uma vez o presidente corintiano André Sanches. Nós fizemos a opção de segurar um pouco mais a salário dos atletas, combinado com os atletas, eles sabem quando vão receber, eles já sabem praticamente o dia que vão receber, está tudo sob controle, aqui não foi feito nada sem combinar com os jogadores, porque nós demos prioridade para outras que podiam ter pago, não as 3, mas podiam ter pago já uma e meia, mas demos prioridade às outras coisas, mas os jogadores já sabem quando receber e com certeza nas próximas semanas já vão estar tudo em dia. E um outro tema abordado pelo Andrés foi em relação à Arena Corinthians. O Andrés disse que pretende deixar o mandato com tudo certo, ou pelo menos encaminhado em relação à Arena, uma grande dívida. A gente ouve mais um trechinho do presidente corintiano. O torcedor pode ficar tranquilo. Eu voltei realmente para resolver o negócio da Arena e será resolvido. Apesar de alguns estar chorando aí, trabalhando contra e prejudicando, mas depois que resolver tudo, nós vamos dar um nome a quem está prejudicando e quem é o corintiano que está atrás disso aí. Mas, infelizmente, faz parte do processo, mas com certeza nas próximas semanas vamos ter boas novidades. É isso, Celso. Dia quente no Corinthians, nos bastidores fervendo, e semana que vem tem derby. Eu volto com vocês. Certo, Jonas. Dias quentes no Corinthians antes do derby costuma dar bom resultado. Por último, não menos importante, José Paes chega com mais alguns trechos na entrevista com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O que você preparou para a gente na segunda entrada, Zé? É isso, Celso. Muita gente perguntou para o técnico Vanderlei Luxemburgo nessa coletiva de hoje em relação ao Dudu. Muitas perguntas relacionadas ao camisa 7, ele que foi lá para o Al Rail do Catar, empréstimo de 1 ano. Muita gente perguntou para ele: ô Luxa, mas e aí? Qual o tamanho da falta que o Dudu vai fazer para esse elenco? Ele era uma liderança técnica, muito bem quisto pelo grupo de jogadores. Vai ter alguém que vai repor essa liderança do Dudu dentro do elenco do Palmeiras? Vamos ver o que o Luxa disse. Alguém vai chamar a responsabilidade porque alguém vai botar a cara para fora. Alguém vai ter que botar a cara para fora. O jogador que era mais acanhado vai, de repente, começar a florar, começar a ser mais... me dá a bola, quero mais a bola, vai jogar mais, entendeu? Claro que eu vou tentar, com o elenco que eu tenho, ajustar a equipe dentro da característica dos jogadores e tentar encontrar o melhor esquema com os jogadores com a saída do Dudu que nós ficamos. Vou tentar ajustar a equipe dessa maneira. Aí daí vai surgir alguma coisa de talento que vai poder aflorar e chamar a responsabilidade. Outra coisa que também foi muito debatida nessa coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, Celso, foi o clássico, o derby contra o Corinthians, quarta-feira que vem, lá na Arena de Itaquera. O Palmeiras tem 3 desfalques para essa partida. Marcos Rocha, que está suspenso, foi expulso contra a Inter de Limeira no último jogo do Palmeiras no pré-pandemia. O Gustavo Gomes está com aquela questão contratual, ainda não foi registrado o novo contrato dele lá na Federação Paulista de Futebol por causa de pendências aí entre Palmeiras e o jogador. E o Rony, que está suspenso pela FIFA aí por 4 meses por causa daquele imbróglio da época que ele defendia o Albirex Niigata lá do Japão, deixou o clube japonês, voltou, veio defender o Atlético Paranaense em 2018. Então esses os 3 principais e possíveis desfalques do Palmeiras para esse derby contra o Corinthians. O Marcos Rocha com certeza está suspenso. E aí perguntaram para o Luxa: ô Luxa, jogo sem torcida, Palmeiras e Corinthians, continua sendo aquele clássico, aquela rivalidade forte que a gente está acostumado? Olha o que o Luxa disse. Sem público, sem torcedor, tudo diferente, cara. Ninguém sabe o que pode acontecer. Vai ser um Corinthians e Palmeiras totalmente que ninguém nunca viu. Agora, o que vai acontecer com o Corinthians não interessa a nós. Nós vamos buscar a nossa posição. O que nós queremos ganhar do Corinthians? Porque se nós ganharmos do Corinthians e ganharmos da Água Santa, nós somos o primeiro colocado em tudo. Sendo o primeiro colocado em tudo, você leva vantagem na competição até o final da competição. É isso que nós vamos buscar. Tá aí, Celso, essas foram as informações de hoje aqui do Palmeiras, os principais trechos da entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. É com você, tchau e tchau, tchau. Valeu, Zé, muito obrigado, bom final de semana para você, uma boa noite. Corinthians e Palmeiras, um Corinthians e Palmeiras, a gente estava até perto do Mesa Redonda naquela época, discutindo o que seria do Corinthians, aquela pressão absurda. Gente,
4 meses Mudou depois, tudo, mudou tudo diferente. Aliás, parabéns ao Luxemburgo, hein? Eu não sei como é que ele suportou 1 hora de entrevista vestido viu que de treinador daquele- mascarado? Parece aqueles robôs alienígenas, né? Aquele cara que, nossa senhora, É o ele não vai normal, pegar, né? ele não pega nada, nem caspa ele pega. Ainda bem, tem que se proteger, tá tudo certo. Mas começa do zero mesmo, não tem histórico. Não dá nem para apontar favorito. Nada. Não tem torcida, não tem fator campo, tem 100 dias de paralisação, que é uma coisa inédita no futebol. Na Europa nós tivemos um time que voltou voando e estava muito mal, teve o contrário também. Não tem, eu não consigo, mas não tem de onde ter base para a gente falar alguma coisa. O Palmeiras perdeu o Dudu, o Corinthians teoricamente trouxe o jogo, não sei se vai jogar. Enfim, tá tudo enrolado. É um início realmente, acrescenta tudo o que disse o Flávio. Gustavo Gomes com esse problema aí e também parece que foi confirmado Lucas com Covid, Lima também. ele e Lucas Lima, né? Mas pode ser que já em fase final, talvez na segunda-feira, se derem negativo, ficarão à disposição, mas são dúvidas. O Dudu saiu, o Rony não se sabe se joga, se não joga. De um recurso. Tem Marcos Rocha, o Vanderlei não treinou esse time na retomada, ele voltou a trabalhar hoje. O Corinthians tem a incógnita do Jô, tem a pressão. Não tem o Cantígio com o Não Covid. tem Cantígio, não é? Talvez o que possa, além do aspecto de não ter torcida, o que possa, historicamente, é o que você disse logo na abertura do nosso comentário aqui, né? Em Corinthians e Palmeiras, quase é uma tradição. Quem está mal sempre acaba aprontando. Quem estava mal, mas agora é uma grande incógnita. É isso aí. Domingo, a partir das 9 da noite, tem mesa redonda ao vivo aqui na tela da Gazeta, comando do Flávio Prado, e nós vamos receber no estúdio o conselheiro de São Paulo, Júlio Casares. Por Skype, vamos entrevistar o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, e também o diretor financeiro do Corinthians, Matias Ávila. Vamos mostrar ainda como está a preparação das equipes de São Paulo para a volta das competições e tudo sobre o derby, claro, entre Corinthians e Palmeiras na próxima quarta-feira, imperdível, né, Flávio? Sem dúvida, vai ser um programaço. Já manda sua pergunta, hashtag Mesa Redonda. A coisa vai pegar. Podia começar agora já, hein? Tá bom esse programa, hein? Prometendo, hein? Resultado da enquete. Perguntamos se há no Brasil técnicos com condições de substituir Jorge Jesus no Flamengo. E a maioria respondeu que sim, 54% dos votos. Quanto otimismo. Abraço, Flávio. Abraço, Garrafa. Nos vemos tchau. no Mesa Redonda. Encerramos o Gazeta Esportivo homenageando o nosso querido Rony Fon, que está completando hoje 76 anos na sua fase psicodélica. Veja aí. Tchau.